Isca era um espadachim overpower que acabou jogado na prisão por ter poupado a vida dos inimigos. Só que tudo muda quando ele recebe a chance de se redimir, desde que consiga derrotar a poderosíssima princesa inimiga. Só que aí, ele acaba sendo levantado pelos melões dela e trai o próprio país para ficar de Clapper. Essa história começa quando o maior império da humanidade parte para cima, trancando todo mundo que tem o poder de usar magia. Para se defender, os magos constroem uma nação separada, a Soberania Nebulosa, e isso dá início a uma guerra de 100 anos entre as duas nações. Enquanto isso, Isca, o soldado mais forte do Império, misteriosamente liberta uma maga inimiga e ajuda ela a escapar. Resultado, ele perde a patente e vai direto para a cadeia por traição. 1 ano depois, Isca é solto de novo, mas só ganha a liberdade se conseguir derrotar a maga mais poderosa da Soberania, conhecida como a Bruxa da Calamidade do Gelo. Isca aceita a missão, com a condição de reunir o time antigo dele. Bem mais tarde, ele se junta ao time, formado por Jean, Nene e a capitã deles, Miss, que dão o briefing da missão logo na linha de frente. Depois de chegar à base, eles decidem ir direto para a linha de frente ajudar os outros soldados. No caminho, Isca e Jean sentem um ataque chegando e todo mundo salta bem na hora em que um blast astral atinge o caminhão. Depois que as magas atacantes se revelam, Isca derruba a maga líder e a assistente dela, mas então aparece um golem de terra, cortesia de uma maga overpower chamada Rin. Ela promete uma morte indolor, mas Isca já está cheio daquela cara enjoativa dela, música. Então ele derruba o golem antes de mandar os outros irem ajudar os soldados na linha de frente. Depois que eles saem, Rin regenera o golem e volta a atacar. Mas Isca desvia de cada golpe tranquilamente enquanto exige saber onde está a Bruxa da Calamidade do Gelo. Rin se recusa a falar e continua atacando. Então Isca se aproxima o bastante para um golpe fatal e tenta acabar com ela. No instante seguinte, ele percebe uma neblina espessa se aproximando e sente uma presença poderosa. Então recua bem antes que a famosa Bruxa da Calamidade do Gelo, Aliceliese, se revele. Depois de transformar a floresta inteira numa Era do Gelo, Aliceliese agradece Rin por ter enrolado o inimigo e destrói o reator que abastecia o acampamento de Isca. Ela então diz para ele se entregar, porque, óbvio, ela é muito poderosa demais para um espadachim qualquer. Mas Isca continua determinado a capturá-la. Então ela cria uma parede de gelo para esmagá-lo. Depois que Isca salta facilmente por cima da parede, Aliceliese solta uma barragem de estalactites até ele levar um corte. Só que aí ele replica a mesma técnica. Ela cria um escudo para bloquear e fica sem entender como ele fez aquilo. Enquanto ele continua atacando, a Elsa Fake recua e pergunta por que ele é tão insistente. Isca explica o quanto está determinado a acabar com a guerra entre as nações deles. Música surpresa, Aliceliese diz que também quer alcançar a paz mundial, antes de escorregar de repente no gelo. Isca a segura, mas ela fica toda sem jeito e salta para longe dele, prometendo derrotá-lo antes de partir voando no seu pássaro gigante de estimação. Algumas horas depois, Aliceliese já está de volta à soberania, ainda pensando no fato de que Isca compartilha o mesmo sonho de paz mundial que ela. Para se distrair, ela passa o dia seguinte numa casa de ópera na Cidade Neutra, onde lutar é proibido. Uma vez lá, ela começa a encharcar o guardanapo de lágrimas, mas um cavalheiro qualquer entrega um guardanapo novo para ela. Depois da peça, ela tenta agradecer, só para descobrir que é Isca. Algumas horas antes disso, Miss tinha notado que Isca estava na baixa, então deu ingressos da peça para animá-lo. Bem mais tarde, ele estava sentado tentando curtir a peça quando Aliceliese começou a inundar o assento dela de lágrimas. Ele então ofereceu o guardanapo, pensando que ela era só uma chorona qualquer. No presente, Aliceliese perde a cabeça e desafia Isca para outro duelo. Mas Rin lembra ela que combate é estritamente proibido naquela cidade. Ela ainda acusa Isca de stalkear ela, mas ele responde que ela teria notado ele se não fosse tão chorona emotiva. Aliceliese fica pistola de novo, mas Rin consegue impedir que ela transforme o lugar todo numa pista de gelo. Música. Aliceliese finalmente vai embora para manter a paz, e depois de andar pela cidade por alguns minutos, ela e Rin acham um lugar para almoçar. Só que o restaurante inteiro já está reservado por outros clientes, então o garçom decide deixar elas usarem uma mesa reservada até o cliente de verdade aparecer. Minutos depois, ela volta, com Isca, e dessa vez é Rin quem perde a cabeça. Ela pensa que ele quer é fumaça mesmo, mas depois que ele explica que reservou a mesa antes da peça, Aliceliese manda ela relaxar porque não tem outra opção. Rin ainda rejeita a ideia de comer com o inimigo. Então Aliceliese explica que sair só por causa dele ia fazer elas parecerem fracas. Com isso, elas decidem ficar, e Isca faz o pedido rapidinho. Chocantemente, ele pede exatamente a mesma coisa que Aliceliese, e os dois começam a criar uma conexão em torno do amor mútuo por macarrão. Enquanto Rin se arrepende de ter ido junto, ela eventualmente se cansa da lenga-lenga e faz Aliceliese focar na comida para poderem ir. Quando finalmente voltam para o palácio, Rin diz para Aliceliese esquecer tudo o que aconteceu. Aliceliese então decide guardar o guardanapo de Isca, e Rin lembra a ela que ele é provavelmente o inimigo mais poderoso que elas já enfrentaram. Aliceliese ainda argumenta que também vê ele como inimigo. Mas depois que Rin vai embora, ela continua com o guardanapo guardado.
Enquanto ela luta para pegar no sono, Iska já está num sonho relembrando o dia em que o ônibus dele foi atacado por lagartos. Ele estava quase sendo mercado quando uma garota parecida com Alice Eliese apareceu para ajudar. No dia seguinte, ele se junta ao resto do time para uma sessão de treino, e depois que o corpo fraquinho de Miss Miss força ela a fazer uma pausa, uma gata chamada Rizia aparece para avisar que vai liderar a próxima missão. Depois de garantir que Iska está bem, ela entrega ingressos para uma exposição de arte e manda ele relaxar com isso em vez de uma peça idiota. Na mesma época, Alice Eliese vai visitar a mãe dela, Milavir, que também avisa sobre Iska. Milavir então mostra para ela uma formação de cristal usada para manter presa a fundadora da soberania, que também é a irmã gêmea da grande bruxa, que quase incendiou o império inteiro. Milavir explica que a formação de cristal começou a trincar depois da luta de Alice Eliese com Iska, e Alice Eliese relembra como a arte astral dele era estranha. Milavir, de novo, avisa ela para ficar longe de Iska pelo menos até descobrirem quem ele realmente é. Minutos depois, Alice Eliese encontra Rin e diz que planeja sair de novo porque está com dificuldade para dormir. Rin se opõe imediatamente à ideia de ir para a cidade neutra, mas Alice Eliese promete ir para algum lugar completamente diferente, só para evitar Iska, música. Minutos depois, Alice Eliese dá de cara com o único cara que ela devia estar evitando, e já culpa ele por estar sempre lá fora quando deveria estar treinando como um soldado de verdade. Depois, Iska também pergunta por que ela está indo até tão longe, só para ver a obra de um artista da capital imperial. Ele sugere que caminhem juntos, já que estão indo para o mesmo lugar. Mas Alice Eliese se recusa. E para ninguém surpresa nenhuma, ela se perde e acaba voltando para a fonte antes de Iska aparecer de novo e se oferecer para ajudar ela outra vez. Surpresa, ela lembra ele que os dois são inimigos, caso ele tenha esquecido. Mas Iska insiste em ver a exposição junto com ela. O jogo de pulso dele dobra ela como uma cadeira de praia. Então os dois acabam vendo a exposição inteira e trocando ideia o tempo todo. Depois ela compra uma bebida para ele em agradecimento pela ajuda, mas Iska usa os encantos reais dela como travesseiro. Horas depois, Miss Miss fica frustrada com a quantidade de trabalho que tem que fazer, mas então Iska chega com bebidas para todo mundo. No instante seguinte, Rizia liga para checar como ela está antes de mandar Iska ir para uma reunião com o Senado. Minutos depois, ele chega lá e eles elogiam ele por ter afugentado Alice Eliese no outro dia, mas ele recusa o elogio já que ela ainda destruiu o reator. Depois de lembrar ele que só queriam que ele lutasse contra Alice Eliese, eles prometem reintegrá-lo como discípulo sagrado, mas ele precisa derrotá-la no próximo confronto. Minutos depois, Iska já está de volta ao quarto pensando no tempo que passou com Alice Eliese. Ele então liga para Miss Miss para avisar que vai faltar o treino no dia seguinte por um assunto pessoal na cidade neutra. Miss Miss fica curiosa e pergunta o que é, mas ele continua alegando que não é nada. Então ela decide ir junto. Na mesma época, Rin encontra Alice Eliese e explica: música, como Iska era muito respeitado no Império como o discípulo sagrado mais jovem antes da prisão dele. Alice Eliese fica surpresa e pergunta por que nunca ouviram falar dele. Rin então lembra ela que a prisão dele aconteceu há mais de um ano. Ela então entrega para Alice Eliese um papel antigo, mostrando que Iska foi preso por libertar uma maga da prisão do Império. Alice Eliese fica chocada de novo e manda Rin encontrar a maga que ele libertou para descobrir as verdadeiras intenções dele. Minutos depois, Milavir aparece no quarto dela, então ela rapidamente esconde o guardanapo de Iska. Milavir então explica como o Império costumava caçar bruxas como cervos e diz que nada de bom pode vir de se aproximar deles. Ela também diz para Alice Eliese não gastar tempo nem dinheiro com arte do Império, e sai. Isso desperta algo em Alice Eliese, então ela liga para Rin e pede para ser escoltada até a cidade neutra no dia seguinte, porque quer descobrir as verdadeiras intenções de Iska de uma vez por todas. No dia seguinte, dirigindo até a cidade neutra, Miss Miss pergunta a Iska sobre esse assunto pessoal, que ele se recusa a explicar, só dizendo que precisa resolver uma coisa. Nesse instante, Miss Miss vê um albatroz voando por cima e começa a surtar, mas Iska já sabe quem é aquele pássaro, então manda ela acelerar. Minutos depois, eles chegam à fonte de água onde Rin e Alice Eliese já estavam esperando. Só que Miss Miss ainda não sabe quem é Alice Eliese, então pede uma explicação a Iska. Quando Alice Eliese se apresenta, Miss Miss surta e quase molha as calças. Então Alice Eliese sugere levar a conversa para fora da cidade. Uma vez lá fora, ela pergunta por que Iska libertaria uma maga da soberania. Iska diz que sentiu pena porque ela era muito jovem, mas Alice Eliese fica confusa e pergunta: música, por que ele a atacou na floresta se estava disposto a ir para a cadeia por uma maga? Rin também exige uma resposta, então Iska diz que nada mudou em relação ao objetivo final dele, que envolve as duas nações. Ele quer acabar com a guerra através de uma negociação de paz. Mas, como a soberania e os comandantes dele no Império se recusaram a considerar isso, ele ia sequestrar uma maga de sangue puro, como Alice Eliese, para forçar a soberania a responder. Alice Eliese imediatamente manda ele esquecer isso, porque a mãe dela dificilmente ia se abalar mesmo que ele conseguisse fazer isso de fato. Ela ainda admite estar surpresa que alguém como ele exista dentro do Império.
De repente, ela ordena que ele sirva a ela e renuncie à lealdade dele ao Império, em troca de um recomeço limpo com a soberania. Enquanto Miss Miss tenta entender a conversa dos dois, Rin avisa a Aliceliese que Milavair e as irmãs dela nunca aprovariam isso. Mas Aliceliese simplesmente não se importa. No instante seguinte, todos sentem uma liberação tremenda de poder, e o céu literalmente racha acima deles. Ah, lá vem você de novo. Enquanto observam, a grande bruxa Nebulus voa para fora da fenda, e Miss Miss logo acusa Aliceliese de ter armado tudo aquilo. Aliceliese diz que está tão confusa quanto ela, mas então Nebulus solta uma série de rajadas para aniquilar Iska e Miss Miss. Nessa hora, Milaver finalmente nota o aumento súbito de poder, corre para ver e fica chocada ao descobrir que Nebulus acordou. Isso a deixa animadíssima, porque significa que ela finalmente vai destruir o Império. Enquanto isso, Aliceliese e Rin também foram derrubadas pelo ataque de Nebulus. Miss Miss, então, pergunta por que ela está atacando magas também. Aliceliese e Rin concluem que deve ser algum tipo de reação a qualquer poder que despertou Nebulus do sono. De qualquer forma, Aliceliese demonstra irritação com essa situação, porque queria finalmente acertar as contas com Iska. Ela admite ter ficado toda derretida por dentro depois do primeiro encontro deles, e diz que essa é a principal razão de ter tentado descobrir tudo sobre ele hoje. Enquanto ela pede para Nebulus relaxar, a grande bruxa a chama de traidora e ataca na hora, mas Rin corre e protege Aliceliese do golpe. Só que ela acaba sendo derrubada pelo calor intenso, e Aliceliese entra em pânico. Iska então lembra ela de usar os poderes de gelo, antes de mandar Miss Miss levar Rin para o hospital. Assim que Miss Miss sai com Rin, ele puxa as espadas para encarar Nebulus, mas ela reconhece na hora as espadas como sendo do mestre Crosswell. Iska pergunta como ela conhece ele, mas ela responde, atacando. Então os dois unem forças para se defender. Mesmo assim, Nebulus domina os dois facilmente e solta uma técnica de vento terrível. Iska então segura o braço de Aliceliese e diz que precisam confiar um no outro, já que música, os dois têm o mesmo objetivo. Aliceliese concorda, e eles combinam os poderes para um segundo ataque contra Nebulus. Depois de arremessar Aliceliese pelo gelo como bolinha de ping-pong, Iska acelera para se aproximar, mas Nebulus vira toda a atenção para ele. Aliceliese então cria escadas infinitas de gelo e usa a última gota de energia para proteger Iska, até ele conseguir cortar as asas de Nebulus. Com isso, ela cai de volta na fenda no espaço. Iska então rejeita a oferta de Aliceliese de servi-lo, mas os dois concordam numa trégua por hoje, já que nenhum dos dois tem mais energia para continuar lutando. Algumas noites depois disso, Iska leva outra Ellie no cassino. Jin sugere que já dá para ir embora, antes que ele deixe todos sem teto. Só que Miss Miss diz para ele não desistir e sai correndo para achar mais dinheiro, enquanto Nene pergunta por que estão ali, para começo de conversa. Alguns dias antes disso, Rizia tinha dito para Miss Miss levar o time inteiro, porque seria a última chance de se divertir antes de trabalharem sob o comando dela numa missão super importante. Quando Miss Miss perguntou sobre o que era a missão, Rizia só respondeu com um sorriso e saiu correndo. No presente, Miss Miss volta e admite que está desconfiada, porque essa pode ser a última missão delas, e é por isso que Rizia decidiu dar a elas uma última viagem de descanso. Jin diz para ela parar de se preocupar com coisas pequenas, porque todo mundo vai bater as botas de qualquer jeito. Ele então pergunta por que ela escolheu esse lugar para a viagem. Miss Miss conta sobre o tanque de batalha mais recente. Nene fica animada porque também entende um pouco de tanques. Miss Miss diz que planeja conseguir o tanque com o dinheiro que ganharem. Assim, teriam mais chance de sobreviver à missão. Enquanto todos elogiam a delírio dela e voltam para os jogos, Rin aparece com Aliceliese e explica animadamente como jogar dinheiro fora em cassino é a melhor forma de viver como princesa. Rin não se importa com nada disso e diz que só queria ir para a cidade neutra. Rin pergunta se ela só está procurando uma chance de ver Iska de novo. Aliceliese nega na hora e diz que só está tentando derrotá-lo, mas Rin já sabe que ela só quer uma chance de ficar sozinha com ele. Rin então diz que ela pode fazer isso durante uma batalha real. Então elas entram e não percebem Iska, que continua perdendo em todos os jogos. Depois que Rin acha uma máquina para Aliceliese e manda ela buscar a vitória, Aliceliese relembra o plano de lutar contra Iska e começa a procurar a data perfeita para isso. Enquanto ela pensa em quais dias Iska estaria livre, Rin pergunta se ela está planejando um duelo ou um casamento. Aliceliese nega de novo qualquer pensamento romântico sobre Iska e afirma que só quer derrotá-lo. Mas Rin já está cansada das desculpas, então dá início ao jogo. Momentos depois, Aliceliese ouve ruídos estranhos vindos da máquina e pergunta a Rin o que é aquilo. Música. Acontece que ela acabou de ganhar o jackpot. Rin sai correndo para chamar a equipe enquanto as pessoas se reúnem para ver. Nesse momento, Nene se aproxima para parabenizar Aliceliese. E quando ela menciona que um prêmio desse tamanho ajudaria Miss Miss a alcançar o objetivo dela, Aliceliese dá parte do prêmio para ela. Nene fica surpresa e pergunta se ela tá falando sério. Aliceliese explica que não precisa realmente daquilo. Nene volta para os outros e conta o que aconteceu. Miss Miss recupera a confiança na hora, mas Jin manda ela guardar isso até conseguir ganhar um jackpot por conta própria. Nene então descreve como Aliceliese era,
mas Iska se recusa a acreditar que era ela mesma. Alguns minutos depois, Aliceliese está saindo com Rin quando avista um lugar de leitura de cartas. Curiosa, ela entra sozinha e pergunta à senhora quando vai conhecer um cara especial. A senhora pergunta se é o namorado dela e Aliceliese surta. Então ela começa a leitura e diz que o cara especial está sempre por perto. Aliceliese encontra Rin do lado de fora e diz que não recebeu a resposta que queria, então continuam andando. Nesse momento, Iska também vê o lugar e decide fazer a leitura também. Uma vez lá dentro, ele faz o mesmo pedido, e quando a senhora pergunta onde ele conheceu essa pessoa especial, ele começa a tagarelar sobre tudo o que já viveu com Aliceliese. Só que a senhora entedia rapidinho e embaralha o baralho antes de dizer a mesma coisa que disse para Aliceliese. Na mesma época, Rízia é chamada pelos superiores para uma reunião. Acontece que um novo vórtice acabou de abrir na fronteira, e eles querem que ela leve o time de Iska até lá o mais rápido possível. No dia seguinte, Iska volta da mini-viagem com o resto do grupo. Rízia liga para cancelar a missão regular deles e conta sobre o vórtice na fronteira. Da primeira vez em que um vórtice se formou, Nébulus foi criada, assim como o poder que todo mago usa. Há uma grande chance de a soberania atacar por causa desse novo vórtice, então a missão deles é defendê-lo. Enquanto isso, Aliceliese está tentando curtir as fantasias dela sobre um encontro com Iska, mas então Rin aparece para contar sobre o vórtice. Ela fica surpresa porque existe uma família real cujo único propósito é informar sobre esse tipo de incidente. Rin então diz que devem estar tentando guardar todo esse poder só para eles, sem avisar ninguém. Pouco mais de uma hora depois, elas aparecem na casa da família Zoa, e Rin subitamente sente uma presença e detém o ataque de um homem mascarado. Ele diz que só estava brincando com elas, mas Aliceliese pergunta por que ele continua escondendo o rosto por trás de uma máscara. Ele ignora isso e diz que o vórtice não é motivo para ficarem tão afobadas, mas Aliceliese se recusa a acreditar nele e diz que precisa ver com os próprios olhos. No dia seguinte, na base do exército do Império, Mizmi se encontra com o resto da turma para discutir uma reunião que teve com os superiores. Enquanto ela explica como ficaram reclamando de relatórios incompletos, eles tentam consolá-la, mas então ela avista uma velha amiga e chama ela para perto. Depois de se abraçarem apertado, Mizmis apresenta Noro, que então diz que a única coisa diferente nela agora é o tamanho monstro do peitoral. Mizmis fica sem jeito e tenta defender o status dela, mas todo mundo é chamado para ouvir um discurso de um soldado chamado Nameless. Depois de todos se alinharem, Mizmis fica intimidada pela aura de Nameless, enquanto Iska explica que ele é, na verdade, um discípulo sagrado. Nameless diz que a única missão deles é capturar o vórtice antes da soberania ou destruí-lo completamente. Ele ainda declara que ninguém tem permissão para ficar no caminho dele, porque está disposto a fazer qualquer coisa para vencer. Com isso, a missão começa. E depois de horas de busca praticamente inútil, Mizmis recebe uma ligação de Noro, avisando que 3 das unidades deles desapareceram. Preocupada, Mizmis sugere voltar para a base para receber novas ordens, mas Nameless manda continuar a missão, porque 3 unidades desaparecidas não é motivo suficiente para parar. Enquanto Nene e Jin reclamam de como a ordem é injusta, Iska decide ir perguntar, já que ele e Nameless já foram colegas. Só que, assim que entra na sala de controle da missão, perguntam a patente dele e o chamam de burro por aparecer ali sem a capitã dele. Felizmente, Nameless o reconhece, mas em vez de escutar a pergunta de Iska, o chama de traidor e diz que ele não tem direito de perguntar nada. Se sentindo derrotado, Iska pensa em desistir, mas então Mizmis entra e se oferece para falar no lugar dele, o que o surpreende. Bem depois, Iska conta para Jin e Nene que Nameless se recusou a dar uma resposta a Mizmis. E enquanto discutem a possibilidade de uma operação secreta, Mizmis entra no banho sem perceber que os planos dela já foram descobertos. Nene fica encarando ela, meio chocada, e ela fica sem jeito e manda Jin assumir a responsabilidade. Na mesma época, Aliceliese chega num posto avançado super secreto dos magos e todos os guardas da estação levam um susto ao vê-la. Explicam que a área é proibida, mas ela ignora e vai direto até o vórtice. Nesse momento, o homem mascarado aparece, então ela pergunta se ele planeja guardar todo esse poder só para benefício próprio. Depois de alegar que só descobriu o lugar e estava a caminho de contar para Milaver, o homem mascarado apresenta a elas uma garotinha tamanho família chamada Kissing. Ele diz para Kissing que Aliceliese é parente dela, mas ela fica tímida e se esconde atrás dele. Ele então se desculpa por deixar ela desconfortável e garante a Aliceliese que Kissing é mais que suficiente para proteger o vórtice. Aliceliese duvida e pergunta se ela é realmente tão forte. O homem mascarado diz que Kissing pode até superar ela em poder. Aliceliese admite que isso é possível, mas ainda quer saber por que ele está acumulando todo esse poder. Quando pergunta se ele planeja começar uma guerra contra o Império, o homem mascarado admite que sim, e diz que isso é o que todo mago quer há um século. Enquanto isso, Mizmis e os outros param num local próximo ao vórtice, porque começam a receber leituras de uma arte astral vindas da base.
Depois que Mizmis confirma a leitura com a central de controle, Jin diz que provavelmente são as magas que sequestraram as 3 unidades desaparecidas. Depois que a central de controle decide se mover para uma segunda base e manda continuarem procurando o vórtice, Mizmis dá uma olhada em volta antes de decidir seguir em direção àquele fluxo óbvio de energia astral. Nene fica animada e diz que talvez ganhem uma recompensa por achar primeiro. Mas Jin manda ela relaxar porque outro time já chegou. Depois de ver que é o time de Noro, Mizmis corre para abraçar ela. E quando Noro pergunta se viram a luz astral, Mizmis diz que sim, feliz. Depois de comentar que era melhor não terem visto aquilo, Noro explica como a soberania montou armadilhas no vale para capturar qualquer tropa do Império que se aproximasse demais. Foi assim que as 3 unidades desaparecidas foram capturadas. No instante seguinte, ela agarra Mizmis e impede Jin e Iska de atacarem, antes de arrancar um adesivo de pele que revela a insígnia de maga dela. Depois que o resto do time faz o mesmo, Mizmis pergunta o que ela fez com a Noro de verdade. Mas então Noro agarra o pescoço dela e diz que sempre foi ela mesma, antes de fritar Mizmis por dentro. Antes que Jin e Iska possam reagir, o time inteiro de Noro é derrubado por Nameless, que então se revela e afirma que já sabia sobre ela. Depois de dizer que não vai conseguir tirá-la vivo dali, Noro foge levando Mizmis com ela. E quando Nameless tenta cortar as duas, Iska bloqueia o ataque. Jin dispara um rastreador na traseira do caminhão. Depois que Noro foge, Iska pergunta a Nameless se ele estava mesmo disposto a matar, e Nameless pergunta se ele quer voltar para a prisão, já que desafiar um superior pode ser considerado traição. Jin então diz que não tem sentido discutir, já que já estão rastreando o caminhão. Só que Nameless ignora isso e diz que vão explodir o vórtice inteiro, mesmo que Mizmis ainda esteja lá. Alguns minutos depois, Aliceliese ainda está pensando no que o homem mascarado está planejando quando ouvem falar do retorno de Noro. Aliceliese vai checar, e fica surpresa ao ver Mizmis, enquanto Rin a desmaia para impedi-la de continuar tagarelando. Aliceliese então decide ir lutar contra Iska no acampamento dele. E quando Rin tenta convencer ela do contrário, ela insiste que essa pode ser sua melhor chance de lutar com ele. Enquanto isso, Iska e os outros acabam de achar o posto avançado. Ele tenta pensar num plano para salvar Mizmis antes que Nameless dispare o ataque de míssil. No instante seguinte, um míssil cai a vários metros do posto, e Nene explica que ainda estão calibrando a localização exata para o ataque principal, o que dá cerca de 1 hora para salvar Mizmis. Com isso, Nene invade o posto, e enquanto distrai as magas comuns, Iska entra correndo para salvar Mizmis, só que acaba se encontrando com Noro. Ela ataca na hora, mas ele bloqueia facilmente, então Kissing decide assumir. Noro fica animada e agradece por ela vir ajudar, mas Kissing ignora e usa a arte astral dela para apagar completamente um segundo míssil da existência. Enquanto Noro começa a elogiar como fã tarada de Taylor Swift chapada, Iska percebe que precisa dar seu melhor para vencer essa luta. Ele corta as correntes de Mizmis e manda ela ficar para trás. Do outro lado, Rin acaba de terminar a busca na primeira base do Império. Então avisa a Aliceliese que decide ir. Nesse momento, Rin sente um movimento bem próximo e empurra Aliceliese, levando um corte de Nameless. Depois que ele se revela e elogia Rin, Aliceliese se desculpa antecipadamente e diz que vai descarregar a raiva nele, já que não conseguiu encontrar uma certa pessoa. Ao mesmo tempo, Kissing fica surpresa que Iska desvia do primeiro ataque dela, então ela espalha espinhos pela caverna e dispara na direção dele. Enquanto atravessam facilmente placas grossas de metal, Iska bloqueia tudo como se fossem palitos de dente, até se aproximar bastante dela. Kissing fica chocada de novo e admite que ele é um oponente poderoso. Só que, em vez de desistir, ela reconstrói o míssil e detona bem em cima da cabeça de Iska. De volta à base, Aliceliese consegue empurrar Nameless para trás com as habilidades dela e solta uma chuva de estalactites para transformá-lo num espeto de gelo. Só que ele evita todos facilmente antes de mandar de volta os últimos 2. Depois que Rin se atira na frente de Aliceliese de novo, Nameless chama Aliceliese de uma Elsa de fundo de quintal porque ela não consegue acertar direito. A provocação funciona, e Aliceliese transforma a base inteira numa pista de gelo, mas Nameless já tinha escapado antes disso. No instante seguinte, o míssil explode, mas Iska sobrevive e pergunta a Kissing como ela conseguiu uma habilidade tão perigosa. Ela responde invocando um dragão feito de espinhos, mas Iska avança e finalmente a derruba. Vendo isso, Noro foge, então Mizmis corre em direção a Iska, mas ele se move de repente para desviar de um ataque do homem mascarado. Enquanto Iska assiste chocado, ele agarra Kissing e promete voltar antes de jogar Mizmis dentro do vórtice. Iska salta imediatamente para dentro do vórtice atrás de Mizmis, e Aliceliese também entra para reclamar de como passou o dia inteiro procurando por ele. Ela se oferece para ajudar, mas ele tem que aceitar um duelo depois. Naturalmente, Iska aceita, então ela tenta tirar os dois de lá, mas o vórtice implode. Minutos depois, Aliceliese desperta do outro lado das planícies, e Rin logo checa se ela está bem. Enquanto isso, Jin e Nene encontram Iska e perguntam como ele conseguiu sair de lá com Mizmis. Alguns dias depois, Aliceliese relembra a forma como segurou a mão dele enquanto giravam dentro do vórtice.
Quando Rin aparece, ela nega até pensar nele, mas Rin já está cansada de tanta mentira, então sugere voltar para a cidade neutra. Ela diz que seria melhor Aliceliese finalmente conseguir o duelo que tanto queria com ele. Enquanto Aliceliese fica animada para vê-lo de novo, Rin compartilha o sentimento, mas só quer resolver isso de uma vez. Na mesma época, Miss se desculpa com Jin por ser completamente inútil e fazer o time inteiro parecer um bando de trouxas. Iska e Nene dizem para ela não se preocupar, já que ninguém esperava aquele ataque. Mas Jin insiste que ela foi realmente patética durante a batalha. Ele fica especialmente irritado porque ela ficou parada como um manequim cérebro morto e deixou o homem mascarado empurrá-la pro vórtice. Miss então se desculpa com Iska por colocá-lo em tanto perigo. Quando Nene pergunta se ele está bem mesmo, ele diz que não tem nada com que se preocupar e manda Miss parar de pedir desculpas de vez. No instante seguinte, ela agarra a insígnia dela. Nene se oferece para buscar uma bolsa de gelo, caso ela esteja com dor, mas Miss diz que só está estranho. Nessa hora, Rizia aparece e conta que a missão super importante é entrar de fininho na soberania e basicamente sequestrar a rainha Nebulus. Naturalmente, todos ficam chocados e se perguntam se ela bebeu demais. Iska, em especial, fica preocupado. Rizia pergunta por quê, já que normalmente ele adora missões impossíveis. Iska explica que, embora ele goste de uma experiência de quase morte ocasional, isso está muito fora da liga deles. Eles então perguntam como ela planeja passar pela fronteira da soberania, já que eles usam as insígnias de maga como passaporte para identificar cidadãos. Rizia lembra que foi, na verdade, o Império que criou o sistema de identificação por insígnia. Depois da Grande Guerra e dos julgamentos de bruxas, a soberania conquistou independência e passou a usar o mesmo sistema para manter espiões e cidadãos do Império de fora. Rizia manda todos não se preocuparem, porque a central de controle já criou um plano para infiltrá-los. Só que ela se recusa a explicar qual é o plano e diz que vão descobrir durante a missão. Alguns dias depois, Rin e Aliceliese aparecem na fonte para esperar Iska de novo. Rapidamente, Aliceliese se cansa, porque já estão indo lá ver Iska há 3 dias direto. Depois de pensar um pouco, Rin diz que ele provavelmente não sobreviveu ao vórtice. Aliceliese se recusa a aceitar isso e sugere se separarem para cobrir mais terreno. Enquanto ela segue numa direção, Rin pergunta por que ela não está preocupada com as eleições que estão chegando. Ela sabe que as irmãs de Aliceliese e um monte de outras famílias nobres vão disputar o trono. Mas, como Aliceliese só se importa com Iska, ela promete ajudar a superar a obsessão dela. Do outro lado, Iska e o resto da turma continuam se perguntando qual é esse plano de missão. No instante seguinte, Nene nota que Miss continua se arranhando o braço e pergunta se ela está bem de verdade. Miss diz que não é nada de novo, mas Jin pergunta se ela pegou alguma alergia de dormir demais. Enquanto Miss fica sem jeito e manda ele parar de inventar coisa, Iska manda Nene pegar remédio, só por precaução, caso seja uma picada de inseto. Só que no momento em que Miss tira a blusa, todos congelam de choque, porque ela tem uma insígnia. Miss também vê, e o cérebro dela trava. Então ela pergunta se eles já viram uma picada de inseto tão estranha assim antes. Depois de tentar esfregar sem sucesso, ela garante que não é o que parece. Mas então Iska a agarra e diz que ainda confiam nela, antes de perguntar se ela sabe de onde aquilo veio. Quando Jin diz que ela provavelmente foi possuída pelo espírito astral durante a explosão do vórtice, ela surta de vez. Enquanto ela passa pela primeira crise existencial da vida, Jin e Nene falam sobre como seria a vida dela como traidora capturada. Felizmente, Iska diz pra ela não se preocupar e promete manter a insígnia em segredo de todo mundo, caso ela não esteja pronta para se entregar. Depois que Jin e Nene também prometem fazer o mesmo, Miss fica emocionada e pergunta como eles estão abrindo mão da liberdade tão facilmente por ela. Enquanto ela chora rios de lágrimas, Aliceliese volta para casa frustrada. Mas quando Rin sugere desistir da procura por ele, ela começa a listar outros lugares na cidade neutra que ainda não exploraram. Algumas horas depois, Jin e Nene aparecem no quarto de Iska para pensar num plano de esconder a insígnia, para Miss poder continuar vivendo normalmente. Eles passam alguns minutos tentando pensar numa solução e, eventualmente, percebem o quanto ela está em perigo, porque o Império poderia até executá-la se descobrissem. Enquanto continuam pensando, Iska avista um velho ingresso da exposição de arte na cidade neutra. Então decide levá-la lá para tomar um ar. No dia seguinte, andando pela cidade neutra, ele explica que o mundo inteiro já foi unido no passado. Isso até a energia astral ser descoberta e o Império ficar assustado com quem recebia poderes. Depois que Iska promete lutar até ela poder viver livremente como ela mesma, Miss fica emocionada de novo. Enquanto decide ir buscar umas bebidas, Aliceliese aparece na cidade. Minutos depois, Iska ainda está pensando o quão insano é o plano de sequestrar Mila Vair. Ele nem percebe que Aliceliese está bem na frente dele, até ela pedir para dividir o banco. Ela também fica chocada ao vê-lo e explica o esforço enorme que teve para procurar por ele nos últimos dias. Quando ele diz para ela sentar, ela recusa e diz que Rin ficaria brava se os dois ficassem juntos. Ele então oferece para ficar de pé, mas Aliceliese também recusa e acaba sentando com ele mesmo assim.
Quando ela pergunta o que finalmente o trouxe de volta para a cidade, ele diz que não é nada importante, mas Aliceliese percebe que tem algo estranho. Ela pergunta de novo, mas ele continua alegando que não é nada grave, então ela tenta distorcer a mente dele com os melões dela. Nesse momento, Rin finalmente volta, e Aliceliese age na hora como se ele fosse quem estivesse bagunçando os planos dela. Ele tenta explicar o que realmente aconteceu, mas ela nem se importa, e entrega uma bebida para cada um. Depois que Aliceliese pega a dela, ele abre a lata e nota um cheiro estranho, mas mesmo assim bebe como um bobo. Para ninguém surpresa nenhuma, ele fica tonto e desmaia. Rin então se desculpa com Aliceliese e diz que pensou que ele notaria, já que é tão poderoso. Depois de jogá-lo no ombro como uma boneca, Mismis aparece. Aliceliese manda ela relaxar, mas ela se recusa e exige saber por que estão quebrando as regras de neutralidade e sequestrando ele. Quando Aliceliese se recusa a explicar, Mismis fica irritada, e isso força uma liberação súbita de energia astral do braço dela. Aliceliese imediatamente congela o pé dela no lugar antes de fugir com Rin e Iska. Minutos depois, Rizia ouve sobre isso e vai visitar o imperador para conversar. Minutos depois, Rin dirige em direção à capital num carro, mas Aliceliese diz para ela achar outra entrada, porque Iska não vai ser permitido entrar na capital. Enquanto vão para outra cidade, Rizia começa uma reunião com o Senado para discutir a nova decisão do imperador de impedir a infiltração na soberania. Depois de mencionar que várias testemunhas viram Rin dirigindo em direção ao setor prisional da soberania, ela lembra a todos que um demônio que lutou contra a grande bruxa no passado, Música, está mantido preso lá. Ela até sugere libertar o demônio para ganharem vantagem na guerra. Depois que todos concordam com o plano dela, ela vai encontrar Jin e as garotas, que estão preocupadas com Iska e desesperadas para salvá-lo. Rizia afirma que também está trabalhando para libertar ele, mas então abre uma caixa cheia de cápsulas de energia astral. Vendo a confusão no rosto delas, ela usa uma das cápsulas para dar uma insígnia a Nene, explicando que essa é a forma perfeita de infiltrar na soberania para salvá-lo. Quando joga uma para Jin, ele vai até Mismis e finge que usou nela, só para manter o segredo dela escondido. Depois de ajudá-lo a conseguir a insígnia também, Rizia explica o plano para eles se infiltrarem no setor prisional e libertarem Iska, enquanto outros soldados criam uma distração para eles escaparem e capturarem a mãe de Aliceliese. Enquanto isso, Rin acaba de entrar no setor prisional, e depois de mandar ela ir direto pro hotel, Aliceliese começa a brincar com Iska, que ainda está desmaiado. Assim que decide se controlar, Rin pisa no freio para salvar um gato, e isso faz Iska cair nos globos dourados de Aliceliese. Ela empurra ele na hora, mas então ele desperta, e ela começa a discutir com Rin sobre a dosagem que usou para drogar a bebida dele. Quando Aliceliese tenta culpar Iska por aceitar tranquilamente uma bebida oferecida pela inimiga, ele expressa calmamente o quão desapontado está, e diz que pensava que a bruxa da calamidade do gelo era mais do que uma fracota traiçoeira. Enquanto as duas começam uma discussão sobre quem é a culpada, Jin e as garotas conseguem entrar no setor prisional. E enquanto ele vai em direção ao lugar onde Iska deveria estar, Rizia fica de olho neles de perto. Alguns minutos depois, Rin finalmente chega ao hotel e depois de abrir a porta, avisa Iska para não tentar nenhuma gracinha, porque se descobrirem pode significar execução para ele. Assim que entram, Aliceliese decide relaxar. Rin se oferece para levar Iska para um quarto especial que preparou só para ele. Mas Aliceliese impede e diz que ela só está procurando uma desculpa para torturá-lo. Rin, de novo, lembra que Iska é o inimigo e que ele pode tentar separar os pães de vanila dela no meio da noite. Depois que Iska afirma que nunca sequer pensou nisso, Rin decide simplesmente vigiar ele. Aliceliese então vai para a suíte presidencial dela relaxar. Do outro lado, Rizia liga para o resto da turma para perguntar sobre o progresso da missão. Jin explica que o setor inteiro está lotado de prisões. Rizia então guia eles até o esconderijo secreto, de onde ela tem observado tudo, mas eles ficam confusos sobre como ela entrou na soberania sozinha. Mas antes que possam fazer qualquer pergunta, ela afirma saber onde Iska está mantido, o que deixa eles curiosos. Na mesma época, Rin conta a Iska que Aliceliese é a única que realmente se importa em mantê-lo vivo. No instante seguinte, ela pega uma faca e se corta, antes de explicar o plano magistral dela. Fazer parecer que ele atacou primeiro, sem deixar escolha para ela além de aplicar um golpe fatal. Ela ataca imediatamente, então Iska começa a desviar enquanto tenta se explicar dessa situação toda. Enquanto Iska luta pela vida, Aliceliese está pensando em novas formas de se aproximar dele, mas eventualmente para com a fantasia e sai, só para ver Rin tentando desanimar o homem dela. Depois de avistar Aliceliese e avisar Rin, ela se recusa a acreditar e pensa que ele só está tentando distrair ela, até Aliceliese agarrar o ombro dela e perguntar se é assim que ela pretendia vigiá-lo. Nessa hora, Jin e as garotas finalmente entram numa das instalações prisionais, mas percebem que Rizia não foi com eles e ficam curiosos com isso. Jin começa a suspeitar que a central de controle não se importa de verdade com Iska. Enquanto isso, Aliceliese acaba de ter a brilhante ideia de se amarrar em Iska. Ela manda Rin ir com as chaves, assim ele não tem chance nenhuma de fugir. Depois que ela sai, Iska pergunta a Aliceliese como ela pretende dormir ou usar o banheiro pelo resto da noite.
E ela finalmente percebe o quão idiota foi. Ela chama Rin na hora, até ela voltar e separar os dois. Enquanto Aliceliese vai pro banho, Rin vigia Isca de novo, mas dessa vez sem tentar decapitá-lo. Quando ele pergunta qual é o plano deles pra ele, Rin explica que ele vai ficar trancado pra sempre. Nesse momento, Aliceliese volta com os pães balançando ao vento, então Isca desvia o olhar para evitar despertar seu sabre de luz. Quando ele nota a insígnia enorme nas costas dela, ela pergunta o que ele acha, mas também nota o olhar preocupado de Rin. Aliceliese garante que só está curiosa sobre o que ele pensa. Então, Isca diz que conhece uma certa capitã de time do Império que, na verdade, é uma maga. Depois de prometer protegê-la com a própria vida e dizer que não julga as pessoas pelos poderes ou pela nação em que nasceram, Aliceliese pergunta o que ele pensa quando o nome dela vem à mente. Quando Isca diz que ela é só uma oponente que ele precisa derrotar, o coração dela dá um chilique, já que nunca esperou que um cara como ele fosse ignorar completamente o fato de que ela é uma princesa. Chocada, Rin o repreende verbalmente por tratar a princesa como uma garota comum. Mas Aliceliese interrompe e diz que sempre quis um cara que não a tratasse como um prêmio. Só que, quando ele de repente manda ela parar de balançar os encantos na frente dele, ela fica sem jeito e tenta atacá-lo. Enquanto isso, Rizia acaba de entrar numa cela especial onde fica um demônio chamado Salinger. Enquanto ela começa a babar pelo corpo dele, ele se cansa do olhar assustador e pergunta como ela conseguiu invadir a prisão. Rizia então explica que já tinha providências específicas para a fuga dele e oferece liberdade em troca de ele apoiar o plano do Império de capturar Milaver. Depois de pensar um pouco no assunto, Salinger decide que o mundo lá fora talvez seja mais interessante depois de tanto tempo trancado. Então ele explode a saída. Enquanto isso, Aliceliese está no hotel com Isca, perguntando por que ele não consegue dormir. Depois que ele alega estar só curtindo a vista, ela diz que boa parte dos prédios que ele está olhando são instalações prisionais usadas para manter os criminosos mais perigosos da soberania. Só que quase todos eles não têm nenhum poder, além do demônio Salinger. Surpreso, Isca pergunta por que ela chama ele de demônio, igual todo mundo no Império. Aliceliese então diz que, apesar de não gostar desse termo desrespeitoso, é a única forma de descrever um mago que traiu a soberania. Ela ainda pede para ele manter essa conversa em segredo de Rin. Mas então a dame psicótica aparece e quase dá um infarto em Aliceliese quando Rin avisa que os sistemas de segurança acabaram de detectar soldados imperiais no setor. Aliceliese tenta culpar Isca, mas ele lembra ela que o deixaram desmaiado horas atrás. Rin então diz para ela não se preocupar, já que os alarmes foram acionados em todas as instalações prisionais na mesma hora. Jin e a turma também ouviram os alarmes, mas, quando ficam assustados pensando que foram pegos, Jin diz que ainda estão seguros, porque os soldados da soberania já teriam cercado eles há muito tempo se soubessem a localização deles. No instante seguinte, Nene manda todos ficarem quietos, porque consegue ouvir soldados se aproximando. Só que isso só deixa Jin mais curioso ainda sobre o que está acontecendo na prisão. Depois que uma explosão súbita sacode a instalação inteira, Rizia liga para eles e se desculpa por errar a localização de Isca, antes de mandar todo mundo fazer o possível para escapar. Jin puxa o blaster na hora, enquanto os soldados se dividem para encontrá-los. Enquanto isso, Aliceliese também acabou de ver a explosão, e Rin fica preocupada com a possibilidade de fuga de Salinger. Aliceliese começa a surtar de imediato e diz que precisam impedi-lo, porque ele vai atrás de Milaver. Depois de mandar Rin buscar o carro, ela se desculpa com Isca por não conseguir explicar tudo antes de perguntar se ele pode ajudá-la. No instante seguinte, ela diz para ele não se preocupar e sai correndo. Só que antes de partirem, ela entrega um guardanapo novo e se desculpa por ter estragado aquele que ele deu na ópera. Na mesma época, Jin e as garotas acham outro lugar para se esconder dos soldados. Mas depois de perceber que escapar juntos seria impossível, ele manda elas esperarem o sinal dele para fugirem. Nene percebe o que ele está tentando fazer e se oferece para servir de isca no lugar dele. Enquanto os dois discutem sobre quem vai se sacrificar, Miss de repente entrega as espadas de Isca e diz que está cansada de ser a fracota patética do grupo. Ela então expõe a insígnia dela e corre para fora, se passando por uma prisioneira fugitiva. Ela ameaça os guardas, pensando que vão obedecer, mas eles fazem exatamente o contrário. Então ela sai correndo enquanto eles a perseguem. Bem na hora em que a encurralam e tentam acabar com ela, Jin e Nene derrubam os dois. Mas o medo de quase ser mercada faz Miss chorar rios de lágrimas. Na mesma época, Isca fica de saco cheio com a própria situação, já que só consegue assistir tudo do quarto. Só que, ao ouvir o telefone tocando, ele atende e escuta Jin, que explica o que está acontecendo. Depois que ele também conta o que aconteceu com ele, Jin pergunta se ele pode saber sair do hotel, mas ele diz que não vai ser possível, graças às algemas que Rin usou para prendê-lo. No instante seguinte, Isca percebe que Aliceliese não deixou um guardanapo qualquer. Então corre até a mesa e encontra a chave escondida dentro dele. Enquanto avisa Jin para achar uma saída, o carro de Aliceliese é atacado. Ela salta para fora com Rin bem antes de ele explodir. Ao ver tanta destruição no setor, ela fica revoltada e congela uma parede enorme de fogo antes de assumir o comando de todos os soldados presentes.
Enquanto manda Rin parar Salinger, Iska se reúne com o resto da turma. Mas depois de pegar as espadas, ele manda eles esperarem atrás do hotel e corre pra dentro. Nessa hora, Rin já encontrou Salinger, e quando ele tenta derreter o cérebro dela, do mesmo jeito que fez com Rizia, ela ignora e promete fazê-lo pagar por trair a soberania. Salinger explica que o status dele como rei autoproclamado dá o direito de tomar quantos espíritos ele quiser, mas ela diz que tudo que ele vai ganhar é comida de prisão à vontade. Ela então ataca com as estrelas ninja dela, mas Salinger bloqueia e a empurra para trás. Então, ela invoca o golem de terra dela. Salinger destrói o golem facilmente, mas Rin ainda tenta atacar. Então ele usa a mesma técnica de terra para colocá-la no lugar dela. Mesmo claramente em desvantagem, Rin tenta atacar de novo. E mesmo depois de ele derrubá-la, ela ainda tenta se aproximar para outro ataque. Então ele decide acabar com ela de vez. Felizmente, Iska bloqueia o ataque e entra na frente para protegê-la. Rin então avisa Iska que ele está tentando lutar contra um demônio extremamente poderoso, que enfrentou a grande bruxa por conta própria. Mesmo assim, Iska diz que está pronto para dar uma de si, mas exige que ela deixe ele sair da cidade com Jin e as garotas depois que vencer. Rin aceita, então Iska agarra as duas espadas e Salinger responde, liberando uma arte astral poderosa que assusta Aliceliese. Ela fica surpresa com isso, mas também começa a entender por que Aliceliese não se cansa dele. Depois que Iska diz que só está fazendo isso para ganhar um passe livre para sair da cidade, Salinger fica surpreso que um soldado do Império esteja lutando contra ele. Então ele solta outra rajada poderosa que manda ondas até Aliceliese. Na mesma época, um mordomo do palácio vê a princesa Sisbel sozinha do lado de fora. Ele manda ela voltar para dentro, porque os sistemas de alarme ainda estão ativos. Quando ela pergunta o que está acontecendo, ele explica a situação e diz que só ficou preocupado depois de ouvir que Aliceliese também está na instalação prisional, liderando soldados num ataque. Nessa hora, Salinger acaba de decidir acabar com Iska de uma vez com um ataque só. Mas depois que ele corta bem no meio do ataque, Salinger para perguntar como. Porque mesmo que pessoas poderosas tenham conseguido bloquear aquilo, ninguém jamais tinha cortado aquilo. Ele fica especialmente curioso para saber como Iska consegue ver aquilo, mas então Rin percebe que Iska estava observando as chamas para descobrir a direção do ataque. Salinger também percebe isso e pergunta como ele alcança tanta força, mas Iska diz que não nasceu com ela. Para descartar qualquer suspeita de trapaça, Salinger então elogia ele por não ser completamente inútil como Rin. Mas quando ele tenta soltar outro ataque, Rin avisa a ele o que esperar. Salinger então a manda voando para longe e diz para ela parar de interromper a diversão, antes de disparar em Iska de novo. Iska desvia disso e finalmente se aproxima o bastante para um golpe brutal, mas Salinger usa a técnica de vento para empurrá-lo para trás antes de voltar a usar magia de terra. Mesmo assim, Iska só usa a oportunidade para se aproximar ainda mais. Então Salinger começa a recitar uma magia poderosa. Rin manda Iska saltar para longe na hora, e ele obedece bem antes de o solo se transformar numa piscina enorme de magma. Depois que Iska agradece Rin por ajudar, ela decide tentar trabalhar em conjunto para variar, já que obviamente não conseguem sobreviver sozinhos. Salinger diz que isso não vale nada, porque os dois ainda são muito fracos para derrotá-lo. Do outro lado, Aliceliese dá ordens aos soldados dela, mas então de repente ouve Nameless e bloqueia o ataque dele. Ele manda ela se entregar porque não tem chance de a soberania vencer, mas ela já está sedenta por uma luta e desafia ele. Depois que ele desaparece de repente, Salinger solta uma das técnicas mais poderosas dele até então, e quando Iska tenta cortar através dela, ele leva um golpe enorme que quase o transforma em espeto. Curiosa, Rin pergunta a Salinger se ele só rouba espíritos astrais para dominar os inimigos. Mas então Salinger decide contar a ela sobre a missão de vida dele, fundir a humanidade com os espíritos astrais. Ela promete impedi-lo, custe o que custar, mas ele nem se abala e pergunta como ela vai fazer isso se o aliado mais poderoso dela não conseguiu nem suportar a arte de fogo mais básica dele. Rin manda Salinger parar de ser tão convencido, porque Iska não vai ser derrotado tão fácil assim. Mas Salinger se recusa a acreditar nisso e decide acabar com ela para fechar a boca. No instante seguinte, Iska bloqueia o ataque dele e solta um dos seus, mas Salinger sai correndo pelo feixe enquanto luta para acreditar que sobreviveu ao ataque. Iska então explica como congelou o próprio corpo inteiro no último segundo. Mas Salinger fica chocado e pergunta se ele é realmente louco, já que usar uma arte tão perigosa nele mesmo poderia ter acabado com a vida dele. Depois que Iska diz que está determinado a vencer a qualquer custo, Salinger salta para o ponto mais alto da instalação e decide encerrar tudo com uma técnica especial que vem preparando na prisão. Depois que Rin invoca um golem para proteger Iska, Salinger decide fumar ela primeiro. Mas enquanto ele solta raios sobre ela, Aliceliese congela tudo completamente e corre para ajudar. Iska tenta atacar de novo. Então Salinger converte a energia astral dele em espadas para um contra-ataque, mas Iska destrói elas facilmente com as dele. No instante seguinte, Salinger admite que Iska é poderoso e promete voltar de novo antes de cair na prisão subterrânea para uma fuga rápida. Bem mais tarde, Rin finalmente termina de ser curada, música, e diz para Aliceliese não se preocupar com os outros prisioneiros,
já que todos foram escoltados de volta para as respectivas instalações. Aliceliese decide ir dar um relatório para a mãe dela e relembra o sorriso que Iska tinha antes de ir. Do outro lado, Nameless finalmente volta pro Império e revela ser ninguém menos que Rizia disfarçada num terno. O Nameless de verdade pergunta como foi a missão dela e diz que ela nem precisava do disfarce, mas ela insiste que foi parte vital da missão na soberania. Depois de dizer algo sobre agradar os 8 grandes apóstolos, Nameless pergunta se ela vai dar um relatório pro Imperador, e ela diz que sim. Antes disso, ela entra numa reunião com o Senado e eles demonstram entusiasmo com o que aconteceu na soberania antes de discutir um plano ultra-secreto. Na mesma época, Iska finalmente consegue sair da soberania com as garotas, mas Nene ainda está preocupada com ele, então ele garante que só está cansado depois de tudo o que aconteceu. Miss também está preocupada, então ele garante de novo que está bem, antes de perguntar sobre a insígnia dela. Ela surta e diz que esqueceu completamente daquilo, antes de pedir para eles ajudarem a achar uma solução. Na mesma época, Aliceliese volta pro palácio e elogia Rin por ter sido tão versátil durante a luta, mas depois de relembrar o que aconteceu, Rin admite que tudo foi graças à ajuda de Iska. Toda essa conversa sobre Iska faz Aliceliese fantasiar sobre estar de novo na mesma sala que ele. Dessa vez, Rin flagra ela no ato, mas decide deixar passar, porque também está se derretendo por Iska. Enquanto Aliceliese pergunta animada se já pode falar o nome dele à vontade, a princesa Sisbel escuta a conversa e percebe que estão falando do mesmo cara que a libertou de uma prisão do Império. Ela então reza para os deuses para poder encontrá-lo de novo, para finalmente expressar a gratidão. Alguns minutos depois, Rizia se troca e entra na Câmara do Imperador junto com Nameless para discutir o que aconteceu com Salinger. Só que o Imperador, que na verdade é um híbrido de gato chamado Yun, manda ela esquecer todo esse papo chato, porque ele só quer falar sobre Aliceliese e o fato de ela estar aparentemente obcecada por Iska. Na mesma época, Sisbel tem um sonho em que Milavair é atacada, e assim que desperta tenta ir vê-la. Só que, ao encontrá-la ocupada com um bando de políticos, Sisbel volta pro quarto. Alguns minutos depois disso, o mordomo aparece para avisar que Milavair está chamando por ela. Então Sisbel sobe até a sala do trono. Milavair então manda ela visitar uma cidade chamada Alsamira para checar se decidiram apoiar a soberania, já que ainda não declararam lealdade nem neutralidade. Ela se oferece para enviar alguns guardas na viagem também, mas Sisbel diz para ela não se preocupar com isso e volta pro quarto, enquanto um súdito avisa Milavair que a filha mais velha dela acabou de voltar. Nessa hora, Iska acaba de voltar de um exame físico. E depois que ele explica o processo, Nene conta que todos vão precisar passar por outro exame em uma semana, para checar a insígnia temporária de Rizia. Ele não percebe que Mismis está levando essa notícia muito a sério. Mas antes de conseguir checar como ela está, Rizia é arrastada por uma garota chamada Micaela. Naturalmente, Mismis fica preocupada e pergunta se aconteceu alguma coisa. Mas Micaela diz que estão trabalhando demais por causa da obsessão de Rizia com perfeição. Então, ela manda todos tirarem uma folga de 60 dias. Depois que saem, Mismis fica animada, porque essa folga significa que não precisam ir pro exame. Só que Jin lembra ela que ainda precisam de uma solução permanente. Então Iska sugere tirar uma viagem durante a folga, para poderem bolar ideias juntos. Enquanto Nene sugere ir para um resort bem longe do Império, Rin traz um monte de papelada nova para Aliceliese preencher, mas ela fica frustrada e pede uma folga, já que passou o dia inteiro trabalhando. Rin concorda com ela e decide parar o trabalho antes de ir fazer um chá para ela. Depois de servir, Aliceliese comenta sobre o retorno da irmã mais velha dela de uma campanha política e decide ir vê-la. No caminho, cruza com Sisbel, que dá meia volta para evitar falar com ela. Rin logo nota que Sisbel está agindo muito estranho ultimamente, mas Aliceliese diz que não é motivo para preocupação, já que todas estão estressadas com as eleições que estão chegando. Ela ainda explica que basicamente vai decidir qual delas assume o lugar de Milavair. Nessa hora, Sisbel já tinha entrado no carro para a viagem que Milavair mencionou. Quando o mordomo pergunta por que ela está recusando levar guardas, ela mostra uma conversa entre o político de antes e outra figura respeitável, só para provar que ninguém no palácio ou na família real tem intenções puras. Assim que ela parte, o homem mascarado, que estava observando tudo isso o tempo todo, volta para dentro para saudar a mais parruda do planeta, chamada Ellie. Ela é, aparentemente, a filha mais velha de quem todo mundo tanto falava o dia inteiro. E depois que ele troca cumprimentos com ela, ela diz que existe alguém no poder que está trabalhando com o Império contra eles. Naturalmente, o homem mascarado fica curioso para saber mais, mas ela só balança os balões de água na cara dele e promete contar depois. Do outro lado, Iska e o resto da turma acabaram de chegar em Alsamira para a viagem. Quando Mismis manda ele encher uma boia, ele lembra ela que nem sequer fez o check-in num hotel ainda. Bem mais tarde, ela se troca junto com Nene e se junta aos garotos na praia, antes de pedir a opinião dele sobre o biquíni. Algumas horas depois, Jin carrega Mismis no colo, porque ela aparentemente não aguenta 2 doses. Depois que Iska manda ele levá-la de volta pro hotel, ele sai e Iska decide ir fazer compras de suprimentos com Nene, mas ela pede uns minutinhos para usar o banheiro. Assim que ela sai,
Isca dá de cara com a princesa Sisbel e tenta ajudá-la a levantar na hora, mas então a reconhece da noite na prisão do Império. Nene também volta nesse instante, então ele tenta explicar quem é Sisbel, mas ela já foi embora. Ele então decide focar nas compras, enquanto Sisbel continua correndo até alcançar uma distância segura. O mordomo que vinha perseguindo ela, finalmente a alcança, e ela conta animadíssima que finalmente encontrou o herói que a salvou todos esses anos atrás. Enquanto ela continua surtando, Aliceliese tenta descansar um pouco, mas então Rin lembra ela que tem um evento de encontro e saudação marcado para amanhã. Naturalmente ela tenta reclamar disso, mas então Milaveir aparece e manda as duas seguirem ela. Algumas horas depois disso, Sisbel leva o mordomo de volta para o lugar onde deu de cara com Isca, e usa a arte astral dela para reproduzir exatamente o que aconteceu depois que ele saiu correndo. Usando isso, ela começa a rastreá-lo, enquanto Milaveir leva Aliceliese e Rin pro andar de cima e diz que precisam descobrir por que Sisbel está agindo tão estranho ultimamente. Enquanto tudo isso acontece, Sisbel rastreia os passos de Isca até encontrarem o hotel. Na mesma época, Milaveir leva as garotas pro quarto de Sisbel, e enquanto revistam as coisas dela, Aliceliese avista o jornal sobre a prisão de Isca e fica surpresa, junto com Rin. Nessa hora, Sisbel já encontrou o quarto dele, mas quando entra escondida para falar com ele ataca, pensando que ela é uma invasora. Ela então revela quem realmente é, antes de pedir para ele voltar com ela para a soberania. Depois de uma pausa breve, Sisbel se apresenta e diz para Isca que não está acostumada a ser dominada por caras como ele. Enquanto ele recua na hora e pede desculpas, Aliceliese está surtando, porque agora acredita que Sisbel viu ela se divertindo com Isca na cidade neutra. Rin diz para ela não se preocupar, porque a habilidade de Sisbel só permite que ela veja o que está acontecendo em lugares onde ela já esteve ou está bem perto. Depois de pensar em tudo de novo, Aliceliese diz que Sisbel provavelmente ouviu a conversa delas na outra noite. E Rin também concorda com isso, já que é a única explicação que conseguem pensar. Enquanto isso, no quarto de Isca, Sisbel se senta na cama dele e se desculpa por aparecer assim, tão de repente, antes de dizer que nunca teve a chance de agradecer de verdade por ele ter salvado a vida dela. Sisbel então diz que inicialmente pensou que ele estava armando uma cilada para ela naquela noite. Para mostrar o quanto está agradecida, ela oferece uma pulseira especial. Mas Isca recusa isso para salvar os pontos de aura dele, música, e age como se não estivesse a uma falha de distância de voltar a ser prisioneiro. Quando ela diz que as pessoas dos dois lados ainda se lembram daquela noite, Isca pergunta se foi assim que ela descobriu o nome dele, e ela admite tranquilamente, antes de prometer devolver o favor de alguma forma. Depois de oferecer reintegrá-lo como discípulo sagrado, Sisbel também promete garantir que ele fique sempre protegido, mas Isca teria que aceitar voltar com ela para a soberania. Ele lembra imediatamente que Aliceliese fez uma oferta bem parecida. Então ele pergunta quem ela realmente é e por que não escolheu alguém entre os inúmeros súditos que suplicam para ficar ao lado dela. Ela então afirma ser só uma serva comum da família real e se recusa até a considerar ir com outra pessoa. Só que ao ver o quão confuso ele fica com tudo isso, ela promete voltar para uma conversa melhor e sai. Ela esquece completamente a pulseira que trouxe. Então Isca a pega e fica pensando no que fazer com ela. Enquanto isso, Rin se ajoelha para pedir a Milaveir que envie Aliceliese também para Alsamira, para que ele possa ter uma conversa com Sisbel e descobrir a relação dela com Isca. Enquanto isso acontece, Sisbel deixa o hotel se perguntando por que Isca não derreteu por ela como qualquer simp faria. Enquanto isso, o Senado tem uma reunião para discutir o plano deles para Sisbel, porque também acabaram de saber da viagem dela para Alsamira. Então concordam em usar uma armadura gigantesca de caça a magos para capturá-la. No dia seguinte, Mismis fica animada porque finalmente podem comer churrasco no café da manhã, mas Jin se cansa da tagarelice dela e manda ela fechar a matraca, para poderem decidir o que fazer de verdade. Mismis então decide ajudar Nene, mas isso acaba gerando uma discussão sobre o que fazer primeiro. Quando tentam pegar a opinião de Isca, ele quase nem responde, porque ainda está pensando em Sisbel. Enquanto isso, Ellie acaba de se encontrar de novo com um homem mascarado, para contar que as traidoras de quem ela falava são as próprias irmãs dela. Ele começa a rir na hora e se recusa a acreditar numa piada dessas, porque isso poderia revogar a reivindicação da família dela ao trono. Surpreendentemente, Ellie insiste que é verdade, e afirma que não se importa com quem ganha a eleição, desde que o povo da soberania esteja protegido. Quando o homem mascarado pergunta por que ela ainda não fez nada sobre isso, Ellie admite que ser a irmã mais velha delas torna difícil fazer o que é necessário. É exatamente por isso que decidiu contar para ele. Depois de pensar um pouco, o homem mascarado diz para ela não se preocupar, porque pode facilmente garantir que as irmãs dela sejam levadas à justiça. Alguns minutos depois, Aliceliese começa a se arrepender da decisão de ir sozinha para Alsamira. Enquanto o ônibus atravessa o deserto e o assistente do ônibus tenta explicar a localização atual, o motorista pisa no freio e diz ter notado pegadas anormalmente grandes. Aliceliese desce na hora e percebe que os príncipes, as pegadas, estão indo direto para a cidade. Mais de uma hora depois, Isca decide trocar de hotel. E quando Mismis pergunta por que estão mudando de repente, ele alega ter encontrado um lugar melhor. Quando na verdade,
Ele só quer evitar Aliceliese e a irmã arrepiante dela a todo custo. No instante seguinte, o adesivo de Miss Miss descola, e depois que Nene coloca de volta, ela fica chateada porque ainda não acharam uma solução permanente. Jin então lembra como Noro passou tanto tempo sem ser detectada e sugere procurar pelo mesmo tipo de adesivo que ela usava, porque o Império não vai conseguir notar a diferença. Assim que finalmente chegam ao hotel, Iska manda todo mundo se acomodar enquanto ele sair para trocar dinheiro. Jin então pega a mochila dele e observa enquanto ele olha em volta com cuidado e para numa esquina porque Sisbel conseguiu rastreá-lo de novo. Sem escolha, ele aceita conversar com ela. Então vão para algum lugar privado e ele pergunta como ela conseguiu encontrá-lo para começo de conversa. Sisbel então mostra a insígnia dela e explica como usou os poderes para reproduzir o momento em que ele fez a reserva nesse hotel novo antes. Surpreso, Iska pergunta por que ela confiaria uma informação dessas a ele. Mas Sisbel vai ainda mais além e conta que na verdade é uma das princesas da família real. A expressão dele faz Sisbel perguntar se ele não acredita nela. Mas Iska só está tentando entender por que a princesa da soberania precisa da ajuda dele. Sisbel então diz que alguém da família real está planejando atacar Milaver. Ela segue explicando como os poderes dela ajudaram a descobrir a trama de instigar uma guerra total entre a soberania e o Império, durante a qual destruiriam Milaver e toda a família real atual. Enquanto Sisbel continua explicando o quanto é importante que Iska ajude elas, Aliceliese entra na cidade e dá de cara com o mordomo de Sisbel, que diz estar procurando ela há horas. Alguns minutos depois disso, Sisbel finalmente termina de tagarelar. Então Iska rejeita a oferta com calma e diz que só se importa em criar paz entre as duas nações. Ele não quer se meter nos problemas tóxicos de família da Sisbel, mas ela insiste que ele precisa fazer alguma coisa para ajudar. No instante seguinte, o Lorde Mascarado aparece e alega estar decepcionado com Sisbel por conspirar secretamente com um soldado imperial. Sisbel tenta explicar o que realmente está acontecendo, mas ele não quer ouvir nenhuma palavra. Depois de ordenar que os homens dele aprendam por traição, Sisbel sai correndo enquanto Iska os detém e pergunta ao Homem Mascarado por que ele está indo contra uma das próprias. Ele diz que Sisbel não tem mais a proteção da soberania, já que ela os traiu. Mas bem quando ele tenta capturá-la de novo, o robô caça-magos aparece. Todos ficam assustados com aquilo, mas o Homem Mascarado ainda dá a ordem de capturar Sisbel. Vendo isso, Iska tenta impedir, mas o Homem Mascarado o distrai usando uma técnica de teleporte. Iska ainda tenta lutar, mas o Homem Mascarado diz pra ele desistir, já que não tem as espadas com ele. No instante seguinte, Jin aparece com as garotas e manda o Homem Mascarado parar de tagarelar. Nessa hora, Miss Miss avista o Lorde Mascarado, e depois de reconhecê-la também, ele a elogia por ter sobrevivido à explosão do vórtice. No instante seguinte, o Godzilla robótico escaneia todo mundo em busca de energia astral e detecta Miss Miss na hora. O Homem Mascarado percebe isso e ordena aos soldados que peguem Sisbel antes que ele chegue nela. Só que, enquanto tentam lutar, ele os atropela como se fossem hambúrgueres esmagados. Enquanto se aproxima de Sisbel e tenta atacar, o Homem Mascarado decide intervir, mas Jin o impede. Ele então explica que só vieram para prender Sisbel e não querem nada com cachorros do Império. Jin também diz que só quer vingança pelo que aconteceu com Miss Miss. Então o Homem Mascarado manda ele vir buscar, antes de disparar bolas de fogo neles. Depois de desviar junto com Miss Miss, Jin lembra ele que essa é uma cidade neutra, onde combate é estritamente proibido. O Homem Mascarado, então, diz que já planeja colocar a culpa neles pelo ataque, depois que os soldados dele os enviarem para o Valhalla. Enquanto os soldados dele criam uma névoa espessa para esconder os ataques, Iska protege Sisbel do Godzilla robótico. Nene então diz que precisa de tempo para desligá-lo, ou ele vai enviar dados dessa batalha para os superiores dele. Iska começa a lutar na hora, e quase acaba virando churrasco, mas continua contendo o ataque, enquanto Sisbel pergunta por que ele está indo tão longe para protegê-la. Vê-lo bloquear ataques tão poderosos faz ela desejar uma das espadas dele, mas então, Nene finalmente completa um pulso elétrico que frita completamente o Robozilla. Enquanto isso, Jin e Miss Miss acabam de ser encurralados, mas ele ainda consegue se defender bem contra o Homem Mascarado. Só que, depois de teleportar a faca para outra mão, o Homem Mascarado corta Jin, só para levar uma bala surpresa no peito. Ele salta para trás na hora e elogia o esforço de Jin, antes de revelar que só disparou um dispositivo de gravação no peito dele, que serviria de prova da traição de Sisbel. Enquanto Miss Miss checa como Jin está, o Homem Mascarado começa a derramar barris de óleo e diz que quer recriar as chamas que destruíram o Império há muito tempo. Bem quando os soldados dele tentam acender o fogo, as chamas são cortadas por Miss Miss, que finalmente ativa o poder dela para salvar Jin. Antes que o Homem Mascarado consiga reagir, Jin dispara na cabeça dele e quebra a máscara. Então ele decide dar no pé só para esconder a cara hedionda. Nessa hora, Iska acaba de sentir alguma coisa vindo do Robozilla, então se prepara para outra luta. Só que depois de se recuperar, ele ativa a fonte de energia secundária para um golpe poderoso. Todos ficam confusos, já que ele devia estar sem gasolina nenhuma.
Então Iska pergunta qual é a fonte de energia dele, mas ele solta a rajada de repente. Todos conseguem desviar bem na hora, e Nene tenta fritá-lo de novo imediatamente, mas falha. Então Iska manda ela ajudar Jin e Miss Miss para ele poder focar em derrotar o Robozilla. Nene fica preocupada, mas sabe que está muito fraca para ajudar. Então ela sai correndo enquanto Iska avança e desvia de todos os ataques. Bem quando ele salta para atacar o núcleo, o robô começa a carregar energia para disparar nele. Então Sisbel reproduz uma tempestade de areia que aconteceu antes exatamente naquele ponto, para distraí-lo. Assim que ela dá o sinal para Iska, ele ataca e finalmente destrói o núcleo. Só que o espírito astral preso dentro do núcleo escapa e captura Sisbel. Nessa hora, Nene já tinha se encontrado com Jin e Miss Miss antes de correr para evacuar os moradores. Iska consegue lutar de novo, mas o espírito astral logo o domina. Felizmente, Aliceliese aparece e usa as habilidades dela para forçá-lo para trás. Só que, depois de conter ele e ajudar Iska a se aproximar o bastante para causar dano, o espírito astral se solta e recarrega o núcleo para um golpe poderoso. Iska lembra Aliceliese na hora da técnica que ela usou contra Nebulus. Então, ela conjura a flor de gelo e bloqueia o golpe. Ainda assim, o espírito astral começa a recitar uma magia numa língua estranha e libera uma arte divina que quase transforma os dois em pó de fada. Iska fica irritado, porque isso está destruindo a cidade inteira. E Aliceliese também concorda que precisam pará-lo custe o que custar. Só que, já que ele está tão poderoso, ela sugere deixarem as diferenças de lado de novo, e Iska concorda com isso. Enquanto avançam, o espírito usa a mesma magia divina para atacar, mas eles conseguem desviar e bloquear cada golpe até se aproximarem o bastante para soltar um dos deles. Usando a arte astral de Aliceliese e o poder das espadas de Iska, eles liberam um golpe forte o bastante para contra-atacar o do espírito astral. E depois de despejar toda a energia neles, finalmente vencem, e Sisbel recupera a liberdade. Enquanto Jin e os outros sentem alívio, o Senado fica decepcionado e já começa a bolar outro plano. De volta a Alsamira, Aliceliese fica sem jeito por estar tão perto de Iska. E enquanto lembra ele que são inimigos, Sisbel desperta e pergunta que tipo de relação os dois têm. Aliceliese nega conhecê-lo na hora, mas Sisbel percebe que tem algo estranho e pede a verdade. Depois que Aliceliese insiste que não o conhece, Iska concorda com ela. Então Sisbel agarra a mão de Iska e diz que ele vai se tornar o cavaleiro dela numa plot armor reluzente quando ela se tornar rainha. Chocada, Aliceliese manda Iska rejeitar a irmã obviamente delirante dela. Mas então ele ouve Miss Miss chamando o nome dele e corre para evitar as duas. Enquanto se reúne com Jin e as garotas, Nameless e Rizia discutem o que aconteceu e se perguntam por que o imperador ainda não voltou. Na mesma época, Salinger chega numa árvore bonita, a quilômetros da soberania, e de repente nota uma presença familiar, antes de ficar animado ao ver Yun, que então afirma ter uma notícia excitante. No dia seguinte, Milaver chama Ellie até a sala do trono e diz que já sabe que ela vazou a localização de Sisbel, antes de perguntar se ela é a Ellie de verdade. Em outra parte do palácio, Rin espera por Aliceliese, que atualmente está com Iska na cidade neutra. Ela manda ele agir como se fossem estranhos na frente de qualquer um da soberania, incluindo Sisbel, e ele concorda. Quando ela de repente admite que guardar um segredo com ele é divertido, ele pergunta por que ela parece tão animada. Ela então nega sentir isso, mas ficar tão perto do rosto dele deixa ela toda sem jeito. Então ela desvia o olhar e decide voltar pra casa, antes que a gatinha dela comece a pingar. E por hoje é isso! Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos! Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar! Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.